Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. João Batista e os falsos profetas. Estando o povo em expectativa e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Lucas 3, 15 a 17. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplainarão. Lucas 3, 5. João Batista, embora sendo um profeta, que segundo Jesus disse, dos nascidos de mulher não houve igual, ainda assim tinha sua alegria em demonstrar sempre a superioridade de Cristo. Não buscava glória para si mesmo e sequer se considerava profeta. Dizia de forma clara e inconfundível que Cristo, que viria depois, era mais poderoso que ele e que ele, João, não era digno de desamarrar as sandálias dos pés dele. Jesus advertiu os líderes judeus que: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. João 5, 43. Quando finalmente Jesus foi colocado diante do povo e lhes foi pedido que escolhessem entre ele e o contumaz assassino Barrabás, o povo, instigado pelos sacerdotes e líderes da época, gritou: soltem-nos Barrabás. Sendo difícil demais para entender e aceitar a loucura do que diziam, Pilatos insiste: e que farei com este? Apontando para Jesus. Em coro gritaram novamente sacerdotes, doutores da lei e o povo: crucificam. A tal grau de insanidade e loucura chegaram aqueles que se diziam o povo, a igreja de Deus na época, e pior, os chamados líderes, e tudo porque esses líderes não queriam abrir mão de sua supremacia e posição, e da parte do povo por obedecer cegamente aos mesmos. Finalmente, esses líderes ainda acresceram mais a este pecado de rejeição, quando lhes é perguntado se deveria ser crucificado o rei deles, Jesus. Não temos rei senão a César, gritaram. Aqueles que odiavam os romanos por estarem sob o seu poder, agora confessavam que César era o seu líder. Rejeitaram a Cristo e em seu lugar escolheram Barrabás, um assassino. Rejeitaram a Deus na pessoa de seu filho e escolheram a César, um déspota cruel e sanguinário. Um rei cruel escolheram, um rei cruel teriam. Um assassino libertaram, um assassino os escravizaria. Daí em diante, Satanás teria acesso a estes líderes e povo, e sua rejeição final logo se completaria, vindo com ela a sua destruição. A profecia se cumpre neste julgamento do Sinédrio, e aquele que veio em seu próprio nome passa a ser o líder deles. Tanto o povo agora seria dominado completamente pelos líderes judeus, que em seu próprio nome foram aceitos, pois que o cargo a que eram colocados era fruto de política e corrupção, quanto os próprios líderes agora seriam por sua vez também dominados por César, o rei romano que escolheram, que por sua vez seria dirigido finalmente por Satanás, o maior inimigo de Deus e da sua igreja. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplainarão. Lucas 3, 5.
Que contraste entre João, o verdadeiro profeta, e os que se auto-intitulavam profetas e sacerdotes. João a todos encaminhava a Cristo e deixava claro que todo monte outeiro seria baixado, ou seja, todo aquele que de fato se convertesse, ou que imaginando ser líder ostentava sua posição com orgulho, deveria ser humilhado, para poder então ser exaltado verdadeiramente pelo céu. E João dava o exemplo disso, humilhando-se a si mesmo e considerando-se sempre aquele a quem todo profeta, pastor ou ministro deveria de fato exaltar. Encaminhava-os a todos a Cristo. Mas os sacerdotes não aceitaram o batismo do arrependimento. E então, cumpre-se também a profecia dada sobre a rejeição final dos orgulhosos líderes. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Lucas 3, 15 a 17. Na escolha dos discípulos, simples e humildes, no lugar dos orgulhosos sacerdotes e principais do Sinédrio, no chamado de Paulo a pregar aos gentios, na destruição posterior do templo e da cidade de Jerusalém, na perseguição movida por Hitler aos judeus e em todas as dificuldades enfrentadas por essa nação em todos os tempos posteriores, estes falsos profetas, juntamente com a nação de Israel, apenas colheram o fruto de suas escolhas. Mas João contemplou o rei e sua beleza, e o próprio eu foi esquecido. Via a majestade da santidade e sentiu-se ineficiente e indigno. Estava disposto a ir como mensageiro do céu, não atemorizado pelo humano, pois contemplara o divino. Podia ficar reto e destemido em presença de governantes terrestres, porque se prostrara diante do Rei dos Reis. Sozinho, no silêncio da noite, lia a promessa feita por Deus a Abraão de uma semente tão inumerável como as estrelas. A luz da aurora, dourando as montanhas de Moabe, falava-lhe daquele que havia de ser como a luz da manhã quando sai o sol, da manhã sem nuvens. Segundo Samuel 23, 4. E no brilho do meio-dia, via o esplendor da sua revelação, quando a glória do Senhor se manifestar e toda a carne juntamente a ver. Isaías 45. Num misto de respeito e regozijo, examinava nos rolos dos profetas as revelações da vinda do Messias, a semente prometida que haveria de esmagar a cabeça da serpente, Siló, o doador da paz, que deveria aparecer antes de um rei deixar de reinar sobre o trono de Davi. Agora chegou o tempo. No palácio do Monte de Sião senta-se um governador romano. Segundo a firme palavra do Senhor, o Cristo já nascera. Nada de novo debaixo do sol. Falsos profetas hoje se levantam vindo em seu próprio nome. Auto-intitulam-se apóstolos, bispos, pastores, papas e mesmo profetas de Deus. Não vivem na simplicidade do Batista no deserto. Não comem com a simplicidade do Batista. Não se vestem na simplicidade do profeta. Não examinam as profecias como o fazia o Batista. Não anunciam a vinda de Cristo como breve. Não têm a coragem de João Batista de repreender os falsos líderes e falsos profetas, pois assim o fazendo teriam que repreender-se a si mesmos também. Não assumem a missão do verdadeiro profeta. Enfim, em nada agem como fazia o Batista, mas querem o título do mesmo. Nada querem com os deveres de um verdadeiro profeta, mas exigem os direitos do mesmo. Hoje, falsos profetas como Leandro Quadros, R.R. Soares, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Agenor Duque, Silas Malafaia e muitos outros se levantam, apregoando falsas doutrinas, ou a prosperidade financeira, ou o falso evangelho regado a sentimentalismo, ou ancorado em sinais, quando deveriam estar chamando o povo ao arrependimento de seus pecados, a lei de Deus sendo transgredida, e demonstrando assim como Batista a proximidade da vinda de Cristo. Enquanto isso, milhões que se dizem cristãos colocam estes falsos profetas em pedestais, como se estes fossem os verdadeiros profetas da atualidade, sem perceber que por este evangelho destituído do verdadeiro poder, muitos descem à sepultura perdidos
e sem esperança. Mas todos que rejeitaram a mensagem do Batista e escolheram servir aos falsos profetas, aos falsos líderes da época, finalmente se uniram, todos, para crucificar o Messias. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Lucas 3, 15 a 17. Cristo, antes de vir, limpará a sua eira, ajuntará o trigo, a verdadeira palavra, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros profetas, e os firmará em seu ministério, e os protegerá do engano final que virá sobre o mundo. Mas a palha, as falsas doutrinas, juntamente com todos estes falsos profetas que as ensinam, queimará como se queima a palha. Pense nisso antes de decidir de que lado estará naquele grande dia, quando Cristo vier buscar os seus escolhidos. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, ajude-nos a fazer a mensagem da verdade presente alcançar as pessoas. Coragem, inscreva-se no nosso canal, comente, compartilhe, e que o Deus de Elias e o Deus de João Batista o abençoe grandemente.